Touro, seja bem-vindo. Aqui é Vitor Zambolini, Pataco Tarô, mais uma vez para sua leitura, para quem tem Sol, Lua, meio do céu ascendente, Vênus, Júpiter, ou meio do céu, Lua. Assim, o importante é você sincronizar com a energia e entrar aí no foco para a gente conversar um pouco. Eu já tô gravando aqui, já gravei umas 3 vezes, já tô tentando explicar isso aqui de uma forma mais natural possível para Touro, ó. Saiu uma porrada de carta aqui, ó. As de ouro, diabo, cavaleiro de copas, o enforcado, 7 de paus, 9 de copas, 6 de ouro. Dentro dessas cartas do tarô aqui, o que eu tenho para falar sobre a energia que está no egrégora de Touro? Assim, precisa se fazer o exercício de doação. Doação. Por quê? Porque a energia fica parada. Se você não doa, a energia para. Tá? Você pode ser de qualquer religião. Quando a gente fala de oferta, oferenda, a gente está falando de doação. Quando a gente fala de doação para instituição de caridade, a gente fala de doação. Ah, mas eu sou filho de tal santo. A gente está falando de doação. Né? Quer dizer, não interessa de onde você é. O importante é você entender que essa energia, para ser movimentada, ela tem que ter esse movimento de troca. Para que seja equilibrado, equalizado, tá? Tem gente que tem compulsão por alguma coisa aqui. Pode ser inúmeras coisas. Não vou nem falar, porque tem tanta coisa que é compulsão que a gente não convém ficar falando. Tá? Então, eu tô falando para essas pessoas aqui, tá? Então, primeiramente, para equilibrar a energia, ele tá passando isso. Segundamente, ele deu as cartas aqui do baralho da vovó cigana, essas cartas aqui, ó. Trem, grade, mulher com braço cruzado, criança e grinalda. Então ele tá falando de uma energia afetiva que fica presa, fica estagnada, que talvez você não esteja conseguindo fazer fluir e movimentar. Certo? Então, tudo se alinha a partir desse movimento de troca. Eu nem vou focar nas outras coisas aqui, tem muita coisa. Tá? Muita coisa. Tá? Tem coisa que tá equilibrada, tem coisa que não tá. Mas na maioria, precisa existir esse movimento de troca, de doação, para poder movimentar tanto a parte afetiva quanto a parte financeira. Entendeu? Se você está vendo que não está movimentando, às vezes você tem que fazer esse... às vezes tem que confiar numa terceira pessoa. Até esse movimento de confiança é um movimento de troca. Entendeu? Então é isso. Eu acho que para falar, né, bem claramente para Touro, a gente está falando de compartilhar. Compartilhar informação, compartilhar a energia, compartilhar a emoção, compartilhar sentimento. A gente está falando dessa energia. Porque o que é uma oferenda se não é compartilhar a energia? Agora, com quem você vai compartilhar isso aqui, aí depende. Qual é o teu foco? Você vai ter que pegar o teu foco e colocar a energia naquele sentido. Ah, Vitor, mas eu trabalho com tal coisa, não tem nada a ver. Cara, eu faço a minha doação todo mês para uma instituição de caridade. Entendeu? Simplesmente por quê? Porque eu me sinto bem. E aquele movimento ele vai gerar algo positivo para mim na minha vida. Então é isso que eu tô falando, tá?
não é só acumular energia. Energia de dinheiro, energia de relacionamento, energia de... Às vezes é doar, compartilhar, que a gente tem o ganho, o verdadeiro ganho. Tá falando de outras formas aqui que a espiritualidade tem de trabalhar com a gente, né? Então é isso, ó. Cheers aqui, cafezinho. E é isso. Não vamos ficar preso aqui. Às vezes você vai ter que delegar a função para alguma pessoa. Sabe aquele dividir para conquistar, né? Que o Império Romano, né, fazia isso. Então, ó, crescer, olha o que o oráculo terapêutico tá falando. Eu tirei as cartas, tô tirando agora, ó. Crescer demanda desacomodar, sair da zona de conforto, do comodismo e da sombra das pessoas que lhe servem. Busque lugares que estimulem os seus sentidos. Nossa, que engraçado, né? Sair da sombra das pessoas que lhe servem. Então ainda tem essa ainda. Tem isso aqui ainda. Bom, ó, prestem atenção, né? Que a gente tá falando desse negócio. Desacomodar. Ainda tem isso. Ele tá falando de compartilhar e desacomodar. Você vai ter que fazer coisas que você não vai se sentir confortável para poder ter um movimento de crescimento. Sei lá, de repente você vai ter que confiar numa pessoa que você naturalmente você não confiaria, mas fala assim, eu vou dar um bônus aí para essa pessoa, para que essa pessoa possa fazer algo. Entendeu? Então, sei lá, às vezes a pessoa tá desacreditada, tá sem crédito com alguma coisa, você vai ter que dar um crédito para aquela pessoa poder fazer o movimento e te ajudar. E aquilo vai te ajudar. Entende? Então tá girando em torno disso aqui. Você vai ter que ter a visão para poder ampliar os seus negócios. Ampliar os seus negócios. Mas não é só... A gente tá falando só de trabalho, né? A gente tá falando de tudo. Porque às vezes a gente vai ter que confiar numa terceira pessoa, entende? Bom, enfim. Faça o movimento de vocês. Porque isso vai ajudar. Tá? Independente da religião que vocês têm. Para quem é religião X, religião Y, entendeu? Religião Z. Né? Então tem esse movimento de doação. Beleza? Captaram a mensagem? Gurus. Sábios gurus. É isso. Então eu vou deixar aqui, tá? Essa mensagem. Espero que vocês utilizem isso da melhor forma. Porque eu vejo que vocês vão ser muito bem-sucedidos esse ano, né? Falando de novo do ano, mas assim, já nesse primeiro semestre já começa a melhorar bastante a vida de vocês. E é isso, gente. Tá bom? Então, gratidão. Beijão, namastê, ó. E até a próxima.